Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série Aporte de Capital Internacional. Meu nome é Luciano Bravo e neste vídeo vamos falar sobre um importante instrumento de crédito chamado Standby Letter of Credit, ou, traduzindo em português, uma carta de crédito bancária. Esse instrumento que muitos clientes e parceiros me perguntam como obter, como usar e até mesmo para que serve, né? Esse vídeo visa explicar um pouco sobre esse instrumento financeiro que pode ser emitido por bancos aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Neste vídeo iremos tratar desses assuntos pontuais que é muito importante que um cliente middle, que é o nosso objetivo de trabalho de crédito internacional no Brasil, entenda esse importante instrumento que nós colocamos sempre como um segundo passo no aporte de capital internacional. Lembrando que o primeiro passo, muitas vezes para os clientes, o mais fácil é uma alienação fiduciária imobiliária, que funciona muito bem e ao qual o advisor que eu faço parte, tem total conhecimento de estruturar linhas entre 3 milhões de dólares a 50 milhões de dólares no Brasil, com 3 anos de carência e com capital livre para ser utilizado. Nessas operações chamadas hard lender, o cliente usa basicamente a garantia imobiliária. Porém, neste vídeo, iremos tratar da Standby, porque é o segundo modelo de operação que podemos fazer, chamada Corporate Finance, onde esse instrumento é muito útil e todos nós, empresários brasileiros, precisamos entender como utilizá-los. Vamos lá? Fizemos esse infográfico que está atrás de mim para explicar um pouco do conceito. Primeiro passo é entender para que ela serve. A Standby Letter of Credit, ou a SBLC, como vou tratar daqui por diante, que é uma carta de crédito, ela serve basicamente para linhas de crédito, ou seja, ela é uma garantia bancária para linhas de crédito, ela serve para aquisição de commodities. Empresas que querem comprar produto de outras podem colocar como prontidão de pagamento ou promessa de pagamento uma SBLC. É o melhor instrumento para aquisição de commodities no mundo. Terceiro, seguros de cargas, ou seja, até mesmo cargas especiais, determinados tipos de equipamentos, podem ser utilizadas SBLCs para proteção desse bem em transporte. Isso também é usado. Ou outros, por exemplo, numa operação de M&A, de fusão e aquisição, uma empresa pode solicitar uma SBLC como compromisso da compradora para a vendedora de que o processo será feito. Então, deixando claro, a SBLC tem um uso amplo e mundial. E nós, brasileiros, temos que aprender a trabalhar com esse instrumento também. Pois bem, nesse infográfico aqui, eu faço uma explicação rápida de como funciona. Lembrando que, infelizmente, a SBLC não está ao acesso de qualquer cliente. O cliente precisa ter um faturamento mínimo, que cada banco tem sua regra, e ele precisa ter um perfil de crédito também, e o mais importante, ele não pode ter restrição bancária grave. Então o cliente ele precisa ter uma ficha relativamente limpa, né? Por isso que esse tipo de produto ele é restrito a alguns tipos de clientes específicos. Pois bem, os bancos emissores pode ser o banco top 25 ou top 50, mas o mais importante de tudo é que seja um banco AAA, ou seja, que o rating que é dado por agências de classificação, Fitch ou Moody's, por exemplo, tem que ser AAA. Basicamente, qualquer banco pode emitir uma SBLC a nível mundial, porém, na hora de utilizá-la é que é o problema. Se o banco não tiver um bom rating, muitos bancos que aceitam a SBLC para a linha de crédito a recusam ou colocam uma taxa de conversão, ou seja, quando apresentada como garantia, muito baixa. O normal, usual no mercado é que uma SBLC que tem uma equivalência aproximada de 95% do valor da linha de crédito, ou seja, com 10 milhões de dólares de uma SBLC, você consegue sacar no mínimo 95% desses 10 milhões de dólares, quando essa SBLC vem de um banco AAA top 25, por exemplo. Quando essa SBLC vem de bancos que não têm essa classificação, esse valor que o banco monetizador ou cedente do crédito, ele pode baixar isso por segurança. Mas como funciona o início de tudo? Nossa equipe da inteligência comercial, junto com o advisor que somos parte, eles têm toda a capacidade de estruturar esse SBLC no Brasil e no mundo. E basicamente você
O que você dá ao banco para que ele dê essa SBLC? Você pode dar cash, ou seja, investimentos aplicados no banco emissor da SBLC, você pode dar ativos imobiliários, tá? E você pode dar até mesmo pedras preciosas, títulos, desde que o banco emissor entenda que esse ativo é como um cash collateral, ou seja, que em caso do cliente não honrar o seu compromisso de pagamento, o banco executará esses ativos para recompor o seu caixa. Pois bem, uma vez que houve o contrato de cessão para a emissão da SBLC, que é essa uma das maiores barreiras aqui no Brasil, ou seja, somente pessoas habilitadas e com conhecimento no sistema financeiro, como nós, conseguimos trabalhar para estruturar essa aliança entre cliente e banco emissor. É uma negociação complexa e que exige todo um trabalho de campo para que o banco emissor tenha conforto no cliente para a emissão da garantia bancária. O importante, por que o banco é tão aguerrido na análise? Porque se esse cliente não pagar, quem vai pagar é o banco emissor. Isso fica muito importante. Pois bem, uma vez que o contrato foi firmado e imaginando que o cliente vai usar a SBLC numa linha de crédito, que é a nossa especialidade, o banco emissor emite para o banco monetizador ou cedente do crédito uma operação que nós chamamos bank to bank, ou seja, de banco para banco via SWIFT bancário. Ele emite instruções, né, via SWIFT para que esse banco receba a SBLC e trave ela para que seja fornecido o recurso ao cliente. A parte boa da utilização de SBLC é que, primeiro, uma vez que ela está pronta, ela está negociada, você pode usá-la em todo o mundo. Ela é um instrumento válido em todo o mundo. Diferente de uma garantia imobiliária, que somente alguns fundos internacionais aceitam ativos imobiliários no Brasil. Nós temos esses fundos, mas a diferença entre ativo imobiliário e uma SBLC é que o ativo tem 3, 4 fundos diferentes, a SBLC 100, 200. Então ela é muito e amplamente aceita. Segunda vantagem, as taxas de juros são menores. Quando você usa uma SBLC, você consegue taxas de juros menores e prazos maiores. Há casos que você, de acordo com a negociação feita com o banco e com renovação anual, até porque a SBLC tem um prazo de 1 ano e é renovável automaticamente, há casos que você pode ter de 8 a 10 anos de carência numa linha de crédito. Por quê? Porque você tem um acordo com o banco emissor de renová-la continuamente. E o banco cedente do crédito pode muito bem entender essa relação e dar uma carência bem maior com lastro nesta SBLC. Deixando claro também, o cliente pode usar a SBLC para aquisição de produtos e até mesmo de outras empresas. Ele pode utilizar o instrumento, porque é um instrumento muito poderoso no crédito internacional. Nós temos trabalhado incessantemente para que mais empresas middle tenham capacidade de acessar esse instrumento e possam utilizá-los a nível global, por exemplo, nos fundos que trabalhamos. Coisas importantes sobre a SBLC também. A estruturação financeira é extremamente necessária e ela tem como base uma ação tripartite entre o cliente, banco emissor e banco monetizador, deixando claro que nosso conhecimento é justamente esse, fazer o enlace dos três para que a operação saia tranquilamente dentro dos padrões internacionais. E você também pode obter uma SBLC através de uma joint venture, ou seja, uma empresa que precisa da SBLC, ela contacta através dos nossos canais uma empresa que tem lastro financeiro e capacidade de emissão, eles criam uma joint venture específica para isso e com base nisso a empresa que foi acordada com o cliente aciona o seu banco emissor e faz a emissão. Então, ou o cliente tem lastro para suportar uma SBLC, ou ele tem perfil para fazer uma joint venture com uma empresa que tem lastro para a emissão do instrumento financeiro. Pois bem, explicado todos esses pontos, eu gostaria de dar 3 informações importantes. Primeiro, cada cliente no Brasil tem seu perfil de crédito específico e pode sim tentar, através do nosso trabalho, acessar uma SBLC. Hoje já fazemos isso no Brasil e essa SBLC abre as portas de crédito no Brasil e no mundo. Segundo, sabemos que circulam muitas SBLCs no mercado, mas essas SBLCs, que vêm muitas vezes de origem desconhecida, possuem basicamente 2 problemas. O primeiro, a maioria delas, o lastro custodiado no banco não serve para operação de crédito.
E o segundo problema, elas não são SBLCs reais, ou seja, somente uma SBLC estruturada no banco, com contrato de custódia toda alinhada, serve no mercado financeiro. Então, é muito importante que quando o cliente busque uma SBLC, ele busque pessoas com capacidade, como nós, para estruturar esse instrumento financeiro. E terceiro, uma SBLC na mão de um cliente faculta a ele uma série de processos que vão melhorar o perfil de crédito dele na tomada de capital. Por isso que muitas vezes dizemos que é melhor o cliente estrear na área internacional com uma garantia imobiliária, que é uma operação mais simples, que não exige muito, vamos dizer assim, muito da estrutura do cliente. Uma vez que ele capte o recurso e consiga pôr o seu projeto para andar, ele automaticamente, ou seja, nossa equipe junto com a equipe do cliente e a equipe do banco, trabalharemos uma SBLC. Então, muitas vezes é melhor começar pelo caminho mais fácil de uma alienação fiduciária e depois pular para uma operação Corporate Finance com uma SBLC. É como todos fazemos, entramos no primário, vamos ao ginásio e depois à faculdade. Muitos clientes precisam fazer essa via sacra até para entender um pouco sobre esse mecanismo de crédito e se habilitar para tê-lo. Eu agradeço a todos, fiquem com Deus, uma semana iluminada. Até o nosso próximo vídeo e não esqueçam, o Brasil somos nós que fazemos. Muito obrigado.